Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno. Eu te agradeço, meu Deus, meu Pai querido, por teu infinito, precioso amor celestial, por tua grandiosa bondade, teu poder, tua palavra, Senhor. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o sumo sacerdote eterno, que venhas abençoar teu povo, abençoar teus filhos, abençoar todos que nos ouvem agora, Senhor. E o nome do Senhor em tudo seja glorificado e exaltado. Amém. Abrindo a palavra de Deus, queridos irmãos, no livro de Hebreus, capítulo de número 8, versículo 6. O tema gráfico aqui é a nova aliança. E hoje nós vamos falar do que estamos presenciando aqui. Glória a Deus. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma nova, melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendo-os, disse-lhes, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Senhor Deus, tome em tuas mãos as nossas vidas pelo poder da sua palavra. Amém, Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para fazermos menção da Escritura Sagrada. Como já afirmamos, não estamos pregando visão de homem, mas o que é a palavra de Deus. O que a palavra está determinando. Bom, se é a Escritura Sagrada, é óbvio que devemos viver por ela. Muitas pessoas têm a Bíblia como um livro e não como a boca de Deus. E os seus corações precisam firmar. Amém? Vamos, meus amados irmãos. A nova aliança é o tema. Tá? Por quê? Amados irmãos, eu já falei para vocês, eu lembro que eu falei, muitas pessoas ouviram, e a gente volta a repetir novamente, que a função principal de Cristo vir à Terra não foi apenas salvar o homem. Essa não foi a decisão principal. Muitas pessoas dizem que ele veio para salvar o homem, a mensagem exclusiva. Não. A mensagem exclusiva é que ele veio resgatar Israel. Agora, aquele povo, os irmãos, pensava que resgatar Israel seria dar um tchauzinho para Roma, né? Para que Roma não fosse mais a sua diretriz. Eles queriam que Roma fosse embora e eles voltassem a ser uma pátria livre novamente.
Mas acontece, meus irmãos, vocês veem, quando nós pecamos, temos consequências por isso. Todos tiveram consequências dos seus pecados. Israel havia pecado. O motivo de Roma ter invadido Jerusalém foi porque a Bíblia fala de Jerusalém no exclusivo. Todo o planeta na época estava voltado para Israel. E a nação que vencesse Israel tinha a atenção do mundo. E o primeiro lugar que Roma foi, quando venceu a Síria, foi para Jerusalém, para Israel. E tomou posse, venceu os inimigos. Mas por que venceu os inimigos? Porque aquele povo estava afastado de Deus. Porque não somente aquele tempo, mas nós sabemos que todos os tempos, quando Israel se afastava de Deus, a consequência vinha. Pessoas eram mortas, Israel era conquistado, enfim, a situação ficava complicada. E não foi diferente quando naquele tempo Roma entrou em Israel. Glória a Deus. Quem imperava? A velha aliança. Aquela aliança que o Senhor fez com Moisés no Monte Sinai. Ela imperava. E digo mais, ela já tinha perdido. Naquela época o ismaelismo já tinha entrado em Israel. E devido o ismaelismo ter entrado em Israel, quebrou a aliança verdadeira com Deus e teve facilidade a entrada por Roma. Roma entrou facilmente, porque Israel não estava sob o domínio do Senhor. Agora o que vimos? Israel desprotegido, uma casa sem porta, uma cidade sem muro. Israel estava desprotegido, teve facilidade para Roma entrar e fazer o seu sítio ali em Jerusalém. Dessa forma que aconteceu. Eu estou começando no começo para vocês entenderem. Zacarias, para que muitas pessoas saibam, ele deveria ser o sumo sacerdote. Ele era da turma de Abias, exemplar. Ah, pastor, mas ele não tem procedência para ser o sumo sacerdote. Tem, a esposa dele é filha de Arão. Lucas capítulo 1, versículo 5. É filha de Arão. E todos da família de Arão, que ordem primogênito, deveria assumir o sumo sacerdócio. E Zacarias era o sumo sacerdote por linhagem, porque a Bíblia fala de Isabel. Certamente daquela família não tinha mais ninguém, a Bíblia relata ela. Então Zacarias sim deveria ser o sumo sacerdote. Agora eu quero dizer, você que me ouve aí, no grande, no vasto entendimento para você, o que João Batista era? Ele era o quê? Ele era um profeta? Ou ele era um sumo sacerdote? Na linguagem ismaelita, ele era um profeta. Na linguagem bíblica, ele era um sumo sacerdote. Ah, mas será que nós não estamos estudando Bíblia? Eu não digo que ninguém está estudando Bíblia. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que a palavra diz que João Batista, quando ele vai pregar no deserto, certamente o pai dele já era falecido, porque quando nasceu, ele já era pessoa de idade. E ambos tiveram filhos na velhice. E agora, meus irmãos? Mas, na linguagem escrita e editada, diz que João foi o último profeta da lei. Explicou bem. Na linguagem editada, João foi o último profeta da lei. Para quem não sabe, a lei é ismaelita. E a qualidade de João sendo profeta também vem da linguagem ismaelita. Não tem como nós aceitar isso. Mas quem João era? Amém, irmãos? Quem João era? João era o último sumo sacerdote de Levi. Por que de Levi, irmãos? Porque segundo a palavra, o sacerdócio cabia à tribo de Levi e não outra tribo. É a tribo de Levi. Moisés era de Levi, Arão era de Levi.
Toda a gente vai ver a nova aliança. Vamos ver. Agora alcançou o ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então, meus amados irmãos, porque já existia uma aliança, tá? Então, quando fala nova aliança, ele restaurou o que já existia. Ele não criou nada. Como ele mesmo disse, eu não vim testificar de mim, porque se eu fizer isso, eu não terei testemunho verdadeiro. Meu testemunho é falso.